E aí, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui criando pautas no Coda. A primeira aula que a gente vai ter olhando pro computador e vai ser comum isso aqui, tá? Esse bate-papo assim, eu falando com vocês, anotando ao mesmo tempo que a gente vai fazendo. Mas tem algumas coisas que você tem que levar em conta antes de começar a criar suas pautas. O primeiro passo é criar sua conta no Coda. O link vai estar aí na descrição do vídeo e você vai poder clicar e criar sua conta, certo? Depois disso, você vai ter que pensar sobre como você vai criar seu conteúdo, o que você vai precisar guardar dessas informações. Primeira coisa, a gente vai pensar na data que a gente vai postar, certo? A gente vai pensar na inspiração, onde a gente achou a inspiração. A gente vai pensar na legenda. A gente vai pensar nas hashtags. E a gente vai pensar no status, por exemplo. Se ela foi postada ou não, tá? Então, isso aqui é importante só para a gente lembrar lá depois, no decorrer do curso, quando a gente for criar essas tabelas aqui, lá no Coda mesmo. Então, a gente lá no Coda vai ter a data, o link da inspiração, eu vou até colocar aqui que é o link da inspiração que a gente precisa, tá? A legenda, a hashtag e o status. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa. Vamos colocar um título nessa postagem, né? Nessa pauta. Então, na pauta, ela vai ser postada num dia, ela vai ter um título, certo? Vai ter um link da inspiração para inspirar seu diretor de arte ou você que vai fazer essa arte no Canvas e tudo mais. E lá na frente a gente também vai aprender. Vai ter a legenda, vai ter as hashtags que a gente vai usar, porque isso aqui é muito importante, porque tem postagens que ficam muito parecidas, você pode copiar e colar e a gente vai ter uma aula só sobre hashtags. E o status? O status é basicamente o que? Está em planejamento, já está concluído, já foi postado, já foi agendado, tudo isso para a gente ver de uma forma bem rápida quando a gente acessar o Coda. Eu acho que a gente vai precisar de mais de uma aula disso aqui, sabia? De verdade. Mas enfim, criou sua conta, tenha na cabeça que a gente vai precisar dessas informações, certo? E a gente vai lá dar a nossa primeira olhada no Coda. Gente, o Coda é esse aplicativo aqui. Ele é basicamente um documento inteligente, ele é um Excel inteligente, como eu já falei. E a gente vai criar um novo documento logo na página inicial, depois de você fazer sua conta, onde você vai poder criar um universo, um sistema da forma que você quiser, certo? E dessa vez a gente vai criar um sistema... Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Assim, tá bom. A gente vai criar um sistema de pautas, certo? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui pautas do Instagram da padaria, vamos supor. Não sei se é padaria, mas pode ser. E vamos criar uma tabela para isso, né? Não é verdade? Então vamos colocar aqui pautas, todas as pautas. Vamos sempre lembrar que é como a gente estivesse criando uma tabela no Excel, tá? A gente vai ter que voltar lá agora, só para vocês entenderem o que é que a gente falou. A gente falou que ia ter data, título, link, legenda, hashtag e status. É isso? Então o que é que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode vir aqui nas colunas, estão vendo isso aqui? A partir disso aqui a gente já pode saber que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas e a gente vai criar 1, 2, 3, 4, 5, vou botar aqui no modo texto, 6 e depois a gente vai alterar isso aqui, certo? Então são 6 colunas para a gente organizar nossas pautas e depois vocês vão entender por que o Coda é tão irado. Eu devia ter mostrado antes, na verdade, né? Mas confia em mim, vamos até o final e deixa o like aí se você confia nesse projeto aqui. Eu já sei que a primeira coisa lá, meu primeiro dado vai ser uma data, né? Vai ser um dia que eu vou querer postar. Então eu posso vir aqui, formatar essa coluna, certo? E de texto eu posso mudar isso para data, como você pode ver aqui, ó. Texto, data, data. E eu vou escolher o formato dessa data. E o nosso formato aqui está aqui embaixo, vem o dia primeiro, depois o mês e, consequentemente, o ano. E vou pá. E aqui vai ser uma data a partir de agora. Vou colocar data. Vamos lembrar lá, vou logo colocar um nome aqui porque fica mais fácil pra gente. Título da postagem, vamos colocar aqui o link da inspiração, que é geralmente onde você tirou a ideia para fazer esse post, porque isso é importante. A gente vai precisar da legenda, a gente vai precisar das hashtags e a gente vai precisar finalmente do status. E vocês vão entender tudo isso aqui, tá? Vou botar aqui legendas. Fica melhor assim. Beleza, então temos aqui todas as pautas, vamos supor que seja do Instagram, depois a gente pode fazer todas as pautas do Facebook, e daí todas as pautas do, enfim, por aí vai, daí todas as pautas do Facebook, todas as pautas do Twitter, todas as pautas do Medium, todas as pautas do blog. Vocês vão poder usar isso aqui e formatar essa tabela da forma que vocês quiserem. Eu estou dando uma ideia de tabela para organizar o conteúdo por semana, tá? Então vamos lá.
Feito isso aqui, vamos mudar isso aqui, que nem tudo aqui é texto. Beleza, que o título vai ser texto, óbvio. A inspiração vai ser um link, que também é texto, óbvio. Se você vir aqui em formatar coluna, você vai ver que existem esses tipos aqui, ó, de coluna. A gente pode colocar um checkbox, por exemplo. Em vez de status, a gente pode colocar pronto e outra coisa assim, postado, por exemplo. Outro checkbox aqui, postado ou agendado, né? Em produção e postado. Só pra gente saber se está postado ou não. Ou talvez nem isso aqui você queira. Vamos colocar só o postado pra gente simplificar isso aqui tudo, tá? Legenda, hashtag também isso aqui. E também é texto. E o postado vai ser um checkbox que a gente pode dizer, não, esse aqui foi realmente postado e tudo mais. Então eu vou aqui no Instagram agora. A gente vai ver... não, vou ter que editar isso aqui depois. Sei lá, vamos procurar aqui sobre pão. Vamos procurar padaria. Hashtag padaria. Para a gente ter nossa primeira inspiração para preencher nossa pauta, certo? Vou baixar aqui, vamos ver se tem alguma inspiração legal que eu acho que vai chamar a atenção do meu consumidor. E pode ser, por exemplo, algo do tipo keep calm and coma pão. Ou keep calm and, sei lá, coma bolo. Keep calm and go to the padaria. Não importa. Vamos supor que seja keep calm e coma bolo, que vai melhorar o humor da pessoa. Então eu vou colocar o link da minha inspiração aqui. E eu posso colocar que o título vai ser Keep Calm and Coma Bolo. Pode ser uma pauta para uma padaria, certo? E aqui vai ter a legenda dessa pauta, né? Eu vou poder, clicando aqui nesse quadradinho aqui, ó, eu posso expandir e a partir daqui eu posso criar uma grande legenda para essa postagem, né? Então, sei lá, comer bolo pode mudar seu dia. Comer bolo pode mudar seu dia, melhorar seu humor e ainda assim ser delicioso. Blá, 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 blá. Não importa. Aí você vai criar da forma que você está imaginando essa legenda e depois vai colocar suas hashtags aqui. Vamos supor, pão, padaria, hashtag bolo, massas. Outra coisa que deve ser café da manhã e por aí vai. Você vai conhecer seu nicho melhor do que eu, certo? E a data que você vai postar isso. Quando você clicar aqui, você automaticamente vai colocar numa data, certo? Agora eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V nisso aqui, só para a gente encher aqui as coisas de postagem, certo? E a gente vai mudar essas datas aqui. Vamos supor que eu vou colocar para o dia 31, vamos supor que isso aqui foi para o dia 22, esse aqui foi no dia 14. Tá, beleza. E esse aqui vai ser sobre pão é bom. Esse aqui vai ser novo produto. Vamos supor que na padaria tem um novo produto, vocês queiram anunciar. E aqui pode ser um aviso de feriado, por exemplo, comunicado, né? Um comunicado. Vamos fechar. Vamos fechar dia 14. Não sei nem que dia 14, mas pode ser. Vamos lá. E aí eu vou editar da forma que eu quiser, com a legenda que eu quiser e tudo mais. Enfim, o que é legal do Coda agora vocês vão ver. Olha só como eu já tenho organizado aqui certas datas. Eu vou, primeiro de tudo, ordenar isso aqui, ó. Eu vou ordenar por data, certo? E aí ele vai do menor para o maior automaticamente. E eu posso alterar isso aqui na ordem decrescente, né? Sem nenhum problema. E eu também posso agrupar, por exemplo, por status, para saber o que é que está pronto e o que é que não está pronto. O que é que está postado e o que é que não está postado, certo? Posso colocar tanto no topo como do lado esquerdo. E começou a complicar, Samuel. Deixa eu explicar. Você vai entender agora. Quando, por exemplo, terminar, eu expando isso aqui. Eu tenho aqui que dia 14 vai ter um comunicado que a gente vai fechar. Eu tenho minha legenda e eu clico que eu já postei. Quando eu voltar para cá, ele não vai estar mais aqui. Ele vai estar agora aqui embaixo. Olha só. Separado desse primeiro grupo. Então eu posso agrupar do que já foi postado e só ir marcando que ele vai descendo aqui. Para melhorar ainda mais, se eu não quiser agrupar, eu vou tirar esse agrupamento por enquanto, mas eu posso colocar uma regra condicional, como uma tabela mesmo de Excel. Eu venho aqui e coloco uma regra, por exemplo, que quando a gente tiver postado, a gente vai ter uma tarja cortando esse texto, e esse texto vai ser de cor cinza, para não confundir, tá? Ou pode ser de cor verde, por exemplo, para dizer que já foi ok, mas vamos colocar assim de cor cinza. E quando eu clicar em postado, deixa eu agora colocar isso aplicado a todas as colunas, né? Tá.
postado checked, pronto. Agora, quando eu checar, o que aconteceu aqui, gente, foi que eu errei. Eu coloquei só postado e todos eles têm postado, então todos eles iam ficar assim. Agora, quando eu botei só quando ele tiver checado, então toda vez que eu terminar uma postagem, olha só o que vai acontecer. Ele vai riscar tudo para eu não confundir com as que eu ainda não postei. E assim eu posso ter um controle maior sobre as minhas postagens. Mais uma vez eu vou colocar o grupo postado, tá? E mais uma vez, ele pode ser tanto no topo, para ficar aqui, vamos supor. E se eu postar isso aqui, olha só. Ele vai para baixo, ele vai fazer um update, ó. Aqui em cima, um do lado, um do outro. Não foi para baixo, foi para o lado. Mas é legal também. Ó, um para um lado, um para o outro. Ou você pode vir aqui e formatar para colocar no lado esquerdo como estava, para ficar tudo em cima, sempre a próxima postagem que vai ser postada. Então, à medida que eu for postando aqui, se eu quiser, isso aqui no caso, se eu quiser postar todas, né? Não é o caso. Mas à medida que eu for postando aqui, as coisas vão sumindo daqui de cima, né? Então, se eu postei a data 22, por exemplo, cliquei em postado, ela vai sumir daqui. Se eu postei a 29, que é a próxima, ela vai sumir daqui. Ou agendei, por exemplo, e vai subindo em ordem de prioridade e ordem da pauta mais próxima que você tiver para postar. Isso aqui é uma ferramenta foda para você usar no gerenciamento do conteúdo. O mais legal é que você pode duplicar isso aqui, olha só aqui em Duplicate, e criar o gerenciamento de pauta para o Facebook, e criar o gerenciamento de pauta para o Twitter, e criar o gerenciamento de pauta para o blog, e ficar com a ferramenta onde você vai ter, num só documento, eu vou colocar aqui, ó, em Paste Options, vou só duplicar a data, tá? Vou explicar por que isso aqui. Mas, basicamente, quando eu posso fazer isso aqui, você vai ter em um documento só todas as suas pautas, e você pode até compartilhar com alguém que vai te ajudar, alguma coisa do tipo, não importa. Esse aqui vai ser o do Facebook, certo? Facebook. Olha só. Pronto, esse aqui vai ser pautas. Pautas do Instagram da padaria, vai ser pautas do Facebook da padaria, é claro. Pautas do Facebook da padaria. Você pode adicionar ícones para ficar tudo mais fácil. Por exemplo, o Instagram vai ser o Instagram, o Facebook. Eu acho que a gente tem um Facebook aqui. Olha só, você vai ajeitando... Puxa, aqui não foi o Facebook. Agora foi. E você vai ajeitando o seu documento de forma que você vai ter um controle sobre tudo o que você está fazendo. Vou tirar alguns aqui só para ficar um pouquinho diferente. Ó, tá? E isso que eu estou fazendo, gente, é expandindo a coluna, né? A linha, no caso. Eu tenho uma linha, se eu clicar aqui nesse íconezinho, ele vai abrir para mim como se fosse enfim, todas as informações que existem na coluna. E isso aqui eu ainda posso alterar, vindo aqui, por exemplo, e customizar o layout. Customizando o layout, eu posso definir que isso aqui, por exemplo, a data, ele venha para baixo do título, tá? E que esse título aqui, ele na verdade seja uma coisa maior. Assim, então é bom. E eu quero que esse postado fique do lado das hashtags, por exemplo, tá? Então, se eu fizer isso, agora quando eu for abrir, ele já vai estar formatado de uma forma que fica um pouco mais fácil de ler, certo? Qualquer um que eu abrir, olha, até o que já foi postado, novo produto, e eu vou ter tudo bem fácil de ler. Keep calm and coma bolo, tudo mais fácil de ler. E eu ainda posso colocar o comentário, repetir postagem dia tal, por exemplo. E aí eu posso ficar, ou então dizer que, na verdade, essa postagem teve ótimo engajamento. E eu posso, assim, ver quais postagens estão indo melhor, estão indo pior. Eu posso até criar, na verdade, uma coluna aqui com o número de engajamento, por exemplo, e aí gerar um gráfico depois. Tudo isso dá para fazer. Mas é basicamente assim que eu gerencio o conteúdo. Claro que não é uma tabela tão simples, você vai ter que fazer a tabela do jeito que você preferir. Tem muita coisa para descobrir no Coda. Isso aqui é uma delas, tá? E a outra essa organização de datas é uma delas, e a outra são as visualizações. As visualizações, além do agrupamento e da forma de ordenar essa tabela, você pode visualizá-la, por exemplo, em vez de você visualizar em modo tabela, você pode visualizar em modo de cartões. E aí você vai ver cartões postados e cartões não postados, né? Que esse aqui está bem igual o número. Ou eu posso ver no calendário, por exemplo, o que também é muito bom para te dar uma ideia sobre quais são os espaços vazios que você ainda não postou nesse conteúdo. E eu estou falando, gente, da mesma tabela, eu só estou mudando o display, olha só. Está aqui a tabela que a gente está trabalhando. Eu só quero ver isso de forma mais de um calendário. Eu só quero ver isso de uma forma de um gráfico. Mas para o gráfico a gente teria que ter uns números
E para os números eu acho que seria se a gente colocasse uma coluna de métrica, por exemplo, desempenho nos primeiros 3 dias, desempenho nas primeiras 10 horas, desempenho nas primeiras 24 horas. E a gente colocava um número lá e a gente, por exemplo, poderia gerar aqui um gráfico de engajamento daquela postagem e assim melhorar o conteúdo que a gente vai entregar, certo? Além disso, existe o detalhe. O detalhe é uma das minhas favoritas, tá? E eu posso escolher a coluna de descrição também, como título da postagem, que vai estar aqui embaixo da data, certo? Que vai ser a chave da nossa tabela, da nossa linha no caso. Eu vou colocar o título da postagem mesmo, porque fica legal assim. E olha só como fica legal. A data, e eu posso ver de uma em uma se já está postado, se não está postado. A única coisa ruim desse modo aqui é que ele não agrupa, tá? Desse modo de visualização de detalhe. Vamos voltar para a nossa tabela, estamos aqui. Agora só para explicar a última coisa, até porque isso aqui está ficando longo, é quase um bootcamp do Coda. Qualquer dúvida que vocês ficarem sobre o Coda, vocês vão me falando. Dá para criar vários sistemas aqui, eu tenho sistemas bem complexos. Eu tenho um sistema de acompanhamento financeiro, eu tenho sistemas de gerenciamento de dados de todos os meus clientes. Cada cliente tem uma tabela dessa e eu crio aqui, por exemplo, pastas com aqui pautas e outra pasta, por exemplo, com o nome métricas, e eu faço dessa forma, eu coloco as pautas aqui, deixa eu colocar as métricas embaixo. Eu posso colocar uma seção chamada métricas do e-mail, ou Facebook, ou Twitter, ou tanto faz, e colocar na pasta métricas. E aqui eu tenho tudo. E eu posso criar também um documento só com as informações gerais do cliente, como por exemplo, ou suas informações gerais, né, no caso, informações gerais. Como, por exemplo, isso aqui é um documento de tudo, tá? Você não precisa criar uma tabela obrigatoriamente. Você pode colocar boas fontes de inspiração e aí colocar aqui links, né, que sejam úteis para você se inspirar. E você pode colocar também aqui links úteis para as suas redes sociais, caso você não queira esquecer. E você pode também colocar suas, sei lá, senhas ou outras informações úteis para ficar sempre aqui. Eu vou salvar isso aqui como teste aula Coda, tá? E a gente vai vou colocar isso aqui mesmo. E a gente vai voltar lá para o nosso workspace e vocês vão ver que a gente tem 2 agora, o teste aula Coda e o Frida Kalina, que é um outro teste que eu estou fazendo. Mas ó, o teste aula Coda, assim que eu abrir, eu vou lá para minha página inicial, onde eu vou ter todas as informações que eu coloquei, todas as informações gerais. Eu posso até colocar aqui informações ou notas, anotações. Eu já vou dar de cara com isso toda vez que eu entrar. E aí, eu cheguei para trabalhar, entrei de cara com as informações gerais, eu vou ter minhas anotações e datas. E aqui, ó, pautas do Instagram, pautas do Facebook. E eu ainda posso criar, gente. Mas isso aqui vai ficar para outro, isso aqui vai ficar muito longo. Já está em 18 minutos. Então, na próxima vez eu vou ensinar como deixar esse documento aqui ainda melhor, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, imagine o que vocês imaginarem. Qual é a forma ideal de manter a minha pauta? E por que isso é tão importante? Isso é importante porque regularidade é um dos requisitos mais importantes. Isso é importante porque é importante. Mas regularidade é um dos quesitos que não deve faltar de forma alguma se você quiser construir autoridade. Você tem que postar o tempo todo, tem que produzir conteúdo o tempo todo. E isso aqui é importante para não deixar a peteca cair. Isso é importante para que você organize as coisas, né? E você esteja sempre no controle do que você está publicando. E garanta que você vai estar sempre publicando e que não vai deixar um espaçamento muito grande entre datas para que seus prospectos, clientes, vendedores, seja lá o que for, não fiquem na mão esperando um conteúdo para você. Dessa forma, você organiza tudo direitinho, como você preferir. Lembra, isso aqui é uma sugestão. Você pode criar quantas colunas você quiser, organizar da forma que você quiser. Vai mexendo nisso aqui. Tem muita funcionalidade aqui. Dá, por exemplo, botar lembrete por e-mail diário. Qual é a postagem de hoje, por exemplo. Você pode colocar, em vez de colocar... em vez de criar uma pauta para cada rede social, por exemplo, você pode criar uma lista aqui de valores, por exemplo, Facebook, Instagram, e aí você pode selecionar, ó, esse aqui vai ser do Facebook, esse aqui vai ser do Instagram, esse aqui vai ser do Facebook, esse aqui vai ser do Instagram, e tudo numa tabela só. Só que, enfim, vai de cada um.
descubra a forma que você tem que organizar a sua pauta. Se você quiser, você pode desenhar, mas o importante é que você pegue o papel e caneta e pense o que eu preciso. Eu preciso das minhas datas, né, para agendar essas postagens, eu preciso de títulos, eu preciso do link dessa inspiração para eu lembrar, eu preciso criar depois uma legenda, desenvolver uma legenda para ela, pensar bem nas minhas hashtags e depois garantir que esse conteúdo foi entregue. Porque não adianta a gente planejar o conteúdo e esquecer de postar ele. Esse status serve para isso, para garantir que ele é entregue. Então isso aqui é um planejamento, tá, inteiro de uma pauta, de uma estratégia de pautas de postagem que você pode criar para a sua empresa, para a sua marca, para o seu infoproduto, para seja lá para o que for. Você pode planejar um mês inteiro, você pode criar aqui sua tabela, depois de configurar, vir para o modo calendário e automaticamente aqui você já pensar em todos os dias. Não, aqui vai ter uma, é só clicar 2 vezes, você viu só? Aqui vai ter outra, aqui vai ter outra, e você já vai criando tudo até encher o mês inteiro. Você pode planejar um mês inteiro de postagem. Somente na primeira semana você poupa muito tempo para pensar em outras coisas nisso. Ou você tem uma semana para planejar o mês do Instagram, tem uma semana para planejar um mês do blog. Não importa, isso quem vai editar é você. Mas fica aí essa ferramenta irada e depois a gente vai ver uma muito parecida com ela, que é o Airtable, mas não agora, para a gente dar continuidade a esse curso de produção de conteúdo do zero, tá? A gente vai dar continuidade a ele. E aí depois a gente vai dar uma olhada, a gente volta para essa etapa aqui para dar uma olhada no Airtable, tá? Mas depende também do feedback de vocês. De qualquer forma é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui. Pô, um puta conteúdo aí, dá para se aprofundar ainda mais nisso aqui. Eu tenho certeza que vocês vão catucar isso aqui de uma forma que vão estar muito mais peritos do que eu aí. Mas vai dar tudo certo, tenho certeza que vocês vão gerar um conteúdo, vão agregar um conteúdo irado. E que suas métricas vão bombar se você manter a sua regularidade. Ah, não tá, ninguém está curtindo minha página, não adianta você querer que as coisas mudem se você não entrega um conteúdo de valor, se você não entrega um conteúdo regular. Então, fuça o Coda, fuça o Excel, fuça o Airtable, não importa. Planeja, pensa em como é o método ideal para você entregar esse produto, mas cria, essa palavra aqui é a palavra importante, cria uma fábrica de conteúdo. Cria um método que você vai estar sempre produzindo alguma coisa para o seu prospecto, para o seu cliente, para a sua audiência, tá bom? Então a gente se vê na próxima, deixa um comentário, like, se inscreve no canal e tchau!